Bom, então vamos lá para uma análise aí da ISO Survey. Como a gente falou, ela foi publicada agora em setembro de 2023, referente aos dados de 2022. Então, Isso. janeiro a dezembro de 22. 22. Então, lá em setembro de 24, a gente vai ter os dados de 2023. Então, ela tem esse quase um ano aí de gap para consolidação de dados e todas essas informações. Isso. Bom, Ana, então vamos falar da norma das normas, ISO 9001? Vamos comparar banana com banana primeiro, depois Vamos lá. a gente, né, vai seguindo. Então, uma das coisas que a ISO fez esse ano foi lançar uma base de comparação que foram para 5 normas. Então, essa pesquisa ela envolve 16 normas, né? Dessas 80 aí que você falou que existem certificáveis, ela seleciona 16 com mais representatividade ali, com possibilidade, com mais aderência também global. E faz um levantamento dessas 16. E aí o que acontece? Todo ano entra gente nova, né? Como é voluntário, né? Como a gente estava tratando aqui, ela tomou cuidado, a ISO, de fazer uma base de dados comparativa do ano de 2021 e 2022 utilizando os mesmos players, né? Então, quem reportou, os organismos que reportaram em 2021 e 2022, ela trouxe um dos cenários aqui de comparação usando estritamente esses mesmos players e depois uma base global com todo mundo, né, que reportou os players novos. Então, começando aí falando sobre a ISO 9001, comparando quem reportou no ano anterior, né, e em 2022, a gente teve um crescimento mundial, uma variação de 12% nas mesmas empresas, né, mesmas premissas ali, mesma base de dados. Junto com isso, globalmente, a gente teve um crescimento. Se você pegar todos os novos entrantes ali, né, quem passou a reportar e não tinha reportado anteriormente, vimos um crescimento de quase, basicamente, aí 15%, né, de 14,98% de crescimento na ISO 9001 globalmente, né? E isso é importante. Então, a gente está falando a norma mais reconhecida do mundo inteiro. Sim. A norma que tem mais de 1 milhão de empresas certificadas no mundo inteiro, né? Ela continua crescendo de forma significativa. Muito, né? Então, a gente está falando por esses resultados, né? Essas duas premissas, basicamente, a gente está falando que a norma está crescendo 2 dígitos, né? Mais do que o PIB de muito país. O crescimento, não. Isso aí... De qualquer país. Tem muitas empresas, né? Então, isso é gigantesco. Então, um mercado pujante, realmente. Sim. Eu gosto também de fazer uma comparação no cenário econômico também atual. A gente vive no mundo inteiro uma mudança de comportamento, né? A gente tinha alguns anos atrás um mercado extremamente globalizado. Agora, com tudo isso que vem acontecendo no mundo, a gente está dando algum passo atrás e estamos criando blocos de comércio, basicamente. Sim. Né? Então, tudo que aconteceu lá, Rússia e China, Estados Unidos e Europa, o Brasil lá, amigo de todo mundo, enfim. A gente está mudando, basicamente, os grupos econômicos no mundo e os mercados de troca. Né? Então, basicamente, porque aí, dando mais um passo atrás, né? Para que existe uma certificação? Então, uma certificação existe basicamente para dar mais transparência num livre mercado, né? Uma troca confiança, comercial. Né? Credibilidade. Basicamente isso, né? Então, um cara lá da China que vai comprar de uma indústria brasileira, ele pode vir aqui, mandar emissário, avaliar a empresa e tudo mais, mas fica mais fácil para ele utilizar uma régua globalmente reconhecida, que é uma ISO 9001, para verificar se a empresa tem o mínimo de gestão de qualidade dos seus processos. Né? Então, ele vai cobrar a certificação ISO 9001 dessa empresa, vai receber o certificado, vai verificar, obviamente, se o certificado é acreditado, pertence a todo aquele sistema internacional do IAF, e aí ele vai seguir com outras diligências aí para fazer uma compra, para homologar aquele fornecedor específico. Então, basicamente, funciona dessa forma. Então, agora, como a gente está vivendo uma mudança muito grande hoje desse mundo globalizado, talvez a gente tende a ter negociações específicas com países específicos, né?
Então, não extremamente globalizado como era. Criando parceiros mais designados, assim, né? Exatamente. Isso é uma estrutura aí que a ISO, as certificações ISO, elas fazem diferença nessa troca comercial. Então, basicamente isso. Então, se a gente está falando que a ISO 9001 ela cresce 2 dígitos no mundo, então a gente está falando que esses mercados continuam a fazer bastante trocas. Sim. Existe uma troca muito grande sendo feita e a norma das normas, a gestão da qualidade continua crescendo, né?